Boa noite. Natal de amor precisa de muita gente, até porque as pessoas ficam cantando, né? Vai um Papai Noel, uma Mamãe Noel, o saco, eles organizam os presentes, todos com cores, a coisa mais linda do mundo. Presente para as meninas, presente para os meninos, presente para os acompanhantes, cada um, que são os kits de higiene, eles já tudo organizadinho, com cores, divididos nos sacos. Aí o Papai Noel vai entregando e vai aquela leva de pessoas cantando. Então precisa muito de pessoas, porque cansa, viu? Você começa a subir aquilo ali cantando. Você cantar as músicas de Natal por 3, 4 horas, como em determinados hospitais você ir em todos os leitos. Então, a caridade maior aí nesse ponto é cantar, é só cantar e seguir animado do começo ao fim, mas cansa. Por isso que é bom ter pessoas participando, né, no dia. Eu sei o quanto cansa. E o pessoal vai desanimando, começa uma voz danada depois, então precisa muito de gente. E quanta gente lá chora, se emociona, né? Quanta gente está no hospital há muito tempo, em pleno dia 25 está lá internado, ou está completando às vezes 1 ano de internação. Chegam lá aquelas pessoas cantando as músicas de Natal, dando presentes, distribuindo sorrisos, dando abraços. É um momento ímpar, uma boa criação, né? Para nós hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Item 7, mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la de sua finalidade providencial. Interessante nesse trecho do Evangelho, falando sobre os médiuns modernos, falando sobre a mediunidade gratuita. Tem uma máxima, inclusive, que diz que o que vem de graça, o que é dado de graça, deve ser devolvido gratuitamente. E era interessante, quando você faz o estudo do Livro dos Espíritos, que o Sérgio com o Marcos estão acompanhando bem, tem uma pergunta lá dizendo exatamente: os médiuns que cobram só tem comunicações falsas? Os Espíritos dizem não. E aí perguntam: então por que não cobrar? Eles dizem mais ou menos que gera muito mais problemas do que soluções, porque os desvirtuamentos que podem surgir na cabeça do médium, que nada mais é do que uma pessoa limitada, com dificuldades, quando ela estiver pensando em receber algo em troca, pode ser que gere uma tendência de negativas energias que vão atrair espíritos de energias tão densas quanto as que ele está emitindo.
Pode ser que, diante das dificuldades, de dar uma resposta para aquele que quer um tipo de resposta específica, venham as necessidades do médium de aparecer, a codependência, de conformidade, de ser aceito, e às vezes a necessidade dele mesmo de recurso financeiro. E aí ele começa a transmitir mensagens só para agradar ou para dar uma resposta. Então, o Livro dos Espíritos, ele traz um capítulo inteiro apresentando essas questões, porque é muito relevante que a gente entenda, né? O trabalho espiritual, ele é gratuito, até porque as personalidades submergem e os valores emergem. Então aqui nós tentamos um tipo de trabalho que aperfeiçoa cada trabalhador para que a personalidade dele sucumba aos valores por ele apresentados. Até mesmo porque a personalidade dele já é uma marca doentia que ele tem e que ele está trabalhando para se tornar cada vez menos egocêntrico, menos personalista. E ele vai fazendo o trabalho com essas dificuldades. Mas se ele encontrar no trabalho mediúnico um espaço em que ele ainda tem um ente que corrompe muito fortemente, como os presentes, as doações pessoais, o pagamento, a tendência de saírem comunicações desvirtuadas é altíssima. E aí vem uma relevância a nível dos espíritos. Mas a tranquilidade de Kardec, a tranquilidade do espírito de verdade ao responder, e de não querer criticar negativamente, nem atacar ninguém, é tão interessante no Livro dos Espíritos, que tem essa pergunta, como eu disse. Quem cobra necessariamente apresenta uma mensagem falsa? Eles dizem, não necessariamente. Mas há uma tendência muito grande de que grande parte das mensagens não tenha correspondência com a verdade. É uma situação interessante para que nós reflitamos. Até a discussão, porque tem que fazer os devidos balizamentos. Não é algo sistêmico, o espiritismo não é algo ritualístico, mas é relevante que a gente tenha atenção a algumas questões. Perguntaram, por exemplo, ao Kardec, porque muitos centros trabalham com mediúnica fechada, porque na verdade esse evangelho, ele está preocupado quando ele diz, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, mediunidade gratuita, ele está preocupado com a seriedade das comunicações que vem, e a reforma do comunicante. Aquele que comunica, ele está em transformação, o espírito que comunica está na erraticidade, e o médium, o espírito, a alma encarnada ali, também está em evolução. Então, trazer o dinheiro ou os presentes ou a personificação do trabalho tende a gerar mais problemas e quedas do que elevações e soluções. Esse é o primeiro ponto. E quanto às comunicações, para quem vem com a perspectiva de pagar ou de alguma forma ser beneficiado, há uma tendência muito grande de receber comunicações negativas, porque os pensamentos são sondados pelos espíritos. E aí eles vão te dizer o que você quer ouvir. E não vão estar lhe enganando. Pasmem, você está se enganando. Por quê? Porque nós tínhamos que dar liberdade para que as coisas acontecessem com naturalidade. É super relevante isso. E alguns perguntam,
Mas o centro tal, a pessoa dá o nome, chega lá, é tudo fechado, são cautelas. O Hermínio C. de Miranda, no Diálogo com as Sombras, fala de diversas cautelas, porque ele via desvirtuamentos. A maioria dos centros federados no Brasil trabalham com mediúnicas fechadas. E não se discute a mesma coisa, se estão certos ou se estão errados. Você vai lá no Livro dos Espíritos e tem a pergunta. Uma das perguntas que fazem é: se nós deveríamos, a pessoa que está lá, deveria estar próxima. Os Espíritos recomendam que sim. Se você pegar entre o Livro dos Espíritos e mais detalhado no Livro dos Médiuns, ele diz: tem que estar. Porque o Kardec dizia: se o Espírito quiser falar com a pessoa, se eu quiser saber se aquele Espírito está mentindo ou está falando a verdade, e eu tiver perguntas para a pessoa, que só a pessoa pode me responder. Então, quem leu o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, você vai ver que ele esclarece isso. Não é mediúnica, grosso modo, a distância, mas como começou a acontecer tantos desvirtuamentos, personalismos nas comunicações, animismos, então foram adotando um padrão mais fechado, e que a pessoa deixa só o nome. Mas se você pegar o Livro dos Espíritos, o Kardec fazia reuniões na Sociedade Espírita Parisiense, com 60, 70 pessoas, e ele chamava, e ele dizia: eu tenho que perguntar. Ele diz: pergunte. Vai perguntar, ele vai responder, a marca da verdade está aí, não é no segredo. No segredo eu estou aqui à distância e o Espírito pode dizer o que quer. Então, no caráter científico, quem leu esses dois livros que eu estou falando, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, ele recomenda que tenha esse filtro, por isso que tem um dirigente, é para ele estar fazendo o filtro. E aí vem os diversos modos de funcionamento dos centros. Tem centros que funcionam mais com a parte evangélica, mais com a parte de caridade, mais com a parte de estudos. Acho que um dos que se destacam aqui no Ceará é o GEP, em suas várias sedes. Caridade muito forte, estudos, grupos de estudos, vários cursos. Quer dizer, o ERJ é muito forte nisso. Acho que ele se destaca a nível de Ceará, talvez a nível de Brasil. Se você for pensar num tipo de mediunidade fechada, no sentido em que você vê o trabalho de comunicação mediúnica em mesas que não acontecem para as pessoas verem, você leva os nomes e excepcionalmente alguém vai. Então é o trabalho federado normal, adotado, acho que uma recomendação muito parecida com o que diz lá no livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio C. Miranda. Mas para quem leu Diálogo com as Sombras e leu o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, você vai ver que a recomendação não é tão assim. Mas cada um vai trabalhando como o guia espiritual da casa diz, porque a coisa está avançando, não há o certo e o errado para nós não podemos julgar isso. Quem julga isso é Deus. E nós sabemos que a verdade existe, que existe um eixo nas coisas, nada acontece por acaso. Então, quem trabalha de forma desvirtuada tende a se afastar. Tem gente que se afasta para se desenvolver melhor em outros lugares, e tem gente que simplesmente, sem perceber que está fazendo um trabalho mais de personalidade do que se trabalhando, e que pode ser que aquele trabalho dele esteja gerando para ele mesmo mais prejuízo do que evolução. A espiritualidade trata de afastá-lo. Às vezes se afasta, vai para outro centro, e às vezes se afasta do espiritismo, se afasta das religiões, tem as recaídas emocionais normais, chega às vezes a um fundo de poço e às vezes ele volta, ou para o espiritismo, ou para outro tipo de tendência espiritual. Por quê? Porque a gente já sabe, quando as personalidades superam os valores da verdade e do trabalho, é praticamente uma lei universal, a lei de justiça atua e você cai. Então as casas são sustentadas pela espiritualidade, e a espiritualidade da qual fazem parte os médiuns encarnados, o espírito deles também faz parte dessa espiritualidade.
ele tem que estar constantemente se observando, atento, para que a vaidade não tome de conta dele. E a vaidade, ela dá do que fala, que é uma coisa natural, e ele tem que entender isso e se trabalhar. Não adianta negar. Quem tem vaidade, que eu acho que praticamente todo mundo tem, não adianta negar a vaidade, tem que ver a vaidade e tentar trabalhar com ela. Se você negar, ela aumenta. É melhor dizer, ou não precisa dizer para ninguém, mas se conhecer. E aí vai trabalhando com isso, e vai melhorando, entendendo que tem que melhorar com essas questões. Porque, como eu disse, dos extremos, é como os dependentes de amor e sexo. Tem os da luxúria total e os da anorexia sexual, por exemplo. São dois extremos de uma mesma doença. Então você tem o vaidoso que acende a sua vaidade ao se apresentar, e tem o vaidoso que não fala nada para exatamente dizer para os outros que ele é humilde. E isso é uma vaidade também. Agora, não é um julgamento nosso, é um julgamento da pessoa para com ela. Ela não encontrar a culpa nela, mas ela vê onde é que ela deve exercitar a responsabilidade dela para com a evolução espiritual que ela tem. E se transformar. Temos que tentar valores, virtudes, exercitar a sabedoria, nos mantermos atentos para toda vez que a nossa vaidade, por exemplo, quiser se elevar, nós percebermos isso e arrefecermos essa questão. E é lógico que a temperatura aumenta muitos graus quando você fala que o médium recebe dinheiro, porque ele precisa disso para sobreviver. Que tem médiums que às vezes assim, olha, ele sabe que determinado trabalho dele não teria tanta visibilidade, mas ele vem fazer o trabalho espiritual e aí ele puxa para o trabalho dele e começa com a visibilidade espiritual. Na parte espiritual, ele começa a puxar para outras questões e começa a cobrar por isso. Indiretamente, pode ser que ele esteja utilizando indiretamente essa parte espiritual para fomentar a parte profissional. É um outro modo de receber. Mas, novamente, não cabe a nós julgarmos. Como disse o Clarencio no nosso lar, não julgo nem condeno, não podemos julgar. O nosso papel está apenas de nos auto-percebermos, de nos autoconhecermos, nos autoavaliarmos e nos transformarmos. Paulatinamente. Não dá para fazer isso negando. Eu estive essa semana no evangelho lá do Paulo Estevão, Piedade, e foi interessante, porque caiu mais ou menos esse tema no evangelho, que a mão esquerda dá, que a direita não apresente. E levaram a questão sobre Facebook, WhatsApp e canais do YouTube. Dizendo, né, se a pessoa, quando ficava divulgando muitas ações de caridade, não estaria agindo com vaidade. E uma das questões que nós levantamos, né, por nossa parte, nós dissemos assim, que cada um tem que se autoavaliar, mas que era um termômetro importante quando você começava a olhar quantos acessos você teve. Porque o nosso papel é fazer. Se as pessoas vêm ou não vêm, não é conosco. Diz lá no livro Os Mensageiros, nosso papel é plantar, colher. Se vai florescer, né? Plantar e colher, mas se vai florescer, crescer, isso aí é com Deus. Se vai chover, se a semente presta. Então, a partir do momento que a gente começa a estar preocupado demais com o resultado, talvez já seja o nosso egocentrismo, nosso personalismo, um desvio derivado da nossa vaidade. Mas não cabe a ninguém olhar. Ele diz, mas o que é que você acha? A pessoa está se apresentando. Isso não cabe a mim achar. Cabe a você, que tem o seu canal,
olhar para você junto com Deus, na voz do silêncio, e ver se você está preocupado demais com quantos acessos tem. Por que essa preocupação? Se está preocupado demais em quantas pessoas estão dando like. Porque às vezes ela fica, porque é muito bom, porque tem gente que gosta, porque tem gente que fala isso, porque tantas pessoas dão like. Pois é, aí é com você. Observe. E é uma coisa muito individual, só quem já teve sabe o que é, quantas vezes ficou olhando, quantos acessos, esse deu pouco, esse deu mais. Aí ele começa a deixar de ser natural, de pensar em fazer um trabalho melhor, e começa a pensar em fazer um trabalho que vai chamar atenção, estudar como é que chama a atenção. E aí começa a questão, será que ele está, a partir daí, trabalhando para ele, ou trabalhando para os outros, ou trabalhando para Deus? Aí, de novo, cabe a nós esse julgamento? Não. Espírita não julga nem condena, nem ninguém. Quem julga é Deus, mas não condena, ele dá uma nova oportunidade. Então, a mediunidade gratuita tem a ver com isso, porque não deixa de não ser gratuita só quando você recebe dinheiro, porque muitas vezes você está em troca de outras coisas, a sua codependência, as suas fragilidades. Nós nos sentimos vazios, nós não entendemos às vezes que amar é verbo intransitivo. Quem ama, ama, não precisa de complemento, não existe cara metade. Muitas vezes diz a Joana de Ângeles no O Homem Integral, diz que as pessoas dizem que quando encontraram a cara metade, na verdade é o egocentrismo, o egoísmo está tão alto que ela quer uma pessoa que é igual a ela. No dia que a gente está aqui com a autoestima, o egocentrismo lá em cima, a gente está se sentindo preenchido. Eu estou tão bem, me achando bonita, bonito, lindo. Aí no dia que a autoestima baixa, a gente nós nos procuramos em alguém que diga, eu hoje não estou me achando linda. Aí pergunta o outro, diz, lindo? Aí pronto, esse aqui é a minha cara metade. Sou eu, é uma projeção de mim mesmo. Para sermos felizes com os outros, nós temos que aprender a ser felizes conosco mesmos. Deus nos deu todas as condições de prosperidade e felicidade. Mas na hora que a gente começa com esse negócio de precisar de outro para completar, e é interessante, pergunta-se também nesses dois livros, o livro dos médiuns e o livro dos espíritos, sobre a alma gêmea. Ele vai dizer, não quer dizer que é quem se completa, quer dizer que são espíritos que passam muitas encarnações com responsabilidades parecidas e que convivem juntos, por muitas encarnações, passando por altos e baixos, assim como eles explicam. Não quer dizer que porque está na alma gêmea, no sentido de geminado, é andar junto, não quer dizer que um completa o outro, cada um é um todo. E não quer dizer também que eles dois vão andar juntos só para alegria, eles vão se encontrar muitas vezes para sofrer, e muito. Por quê? Por falta de maturidade, por falta de compreensão das coisas. Então, isso é relevante. A Joana fala, as pessoas ficam dizendo que estão atrás de outro para completar, não querem. Elas querem alguém que seja a projeção delas. Alguém que quando elas se acham em autopiedade, diga que elas estão lindas. Alguém que elas podem dizer as besteiras que elas quiserem, e outra alguém que diga que está certo, ou então que fique calado. Por isso que lá no livro 5 Linguagens do Amor, muitos anos de terapia, ele diz, uma paixão às vezes dura 2 anos. Por quê? Porque em até 2 anos.
Por quê? Porque a partir daí as personalidades começam a aparecer. Aquele que ficava só calado ouvindo, ele começa a falar também. Aí quando ele vai falar, ele mostra que tem oposição, que ele não concorda com algumas coisas. Aí o outro, não gosto mais. Porque ele só gostava dele, ele não amava ninguém. Ele queria era uma radiadora. Se fosse uma boneca que dissesse que era uma pessoa, estava valendo. E vice-versa. Então, muitas vezes a Joana de Ângeles fala, nós não procuramos um amor. O amor está conosco. Krishnamurti diz a mesma coisa. Tishnatha, Buda, Cristo. Jesus, eu quero andar sobre as águas. Vem. Eu quero amar como o Senhor amou, a música do Padre Zezinho. Ele diz, ame. Eu quero curar como o Senhor curou. Cure. Mas veja, eu quero fazer isso para mostrar para outro. Deus virou o outro. Eu quero, para ser feliz, preciso da minha cara metade, a minha complementaridade. Você está precisando de você mesmo. Aí de novo, quando a autoestima está baixa, é por isso. Eu estava num relacionamento, eu estava carente, aí veio outra, tudo o que eu precisava, fiquei bem. Na hora que a autoestima dele volta, ele ignora a pessoa. Pronto, se preencheu de novo. Nós somos autopreenchíveis. Mas somos frágeis. Porque temos concepções frágeis. Porque o egocentrismo é errado, no sentido de que ele não bate com a verdade. O eixo do mundo não somos nós. Existe sim um eixo, não existe acaso. Existem as virtudes, existe a verdade. Então é lógico que essa verdade não somos nós. Nós, o máximo que às vezes conseguimos ser, é buscadores da verdade. A ciência, né? O espiritismo tem um misto, né? Ciência. Prova por A mais B que existem espíritos. E que eles se comunicam. E que mantêm a sua individualidade. Uma parte científica. E é uma filosofia. Filos, amigo. Sofia, sabedoria. Ele não é o dono, não é o eixo. Ele é amigo do saber. Não é um sábio. Um espírita, ele é um filósofo. Ele é amigo da sabedoria. Ele está procurando se aproximar da verdade. É por isso que o espiritismo sequer é excludente de religiões. Ele é convergente. Kardec diz várias vezes que leia tudo, conheça tudo. Venha firme no que você for fazer. Aqui não tem medo. Olha, não leia isso, não leia aquilo, não vá. Que é científico. E filosófico. Agora, a nossa ciência caminha nessa busca pela realização espiritual, pela plenitude espiritual. E tem trabalhos a fazer, porque o sentido da vida, para muitos, é assumir as responsabilidades que nos são apresentadas a cada momento. Aí é uma vida cheia de sentido. Por quê? Porque não falta o que fazer. Quem é a pessoa que eu devo ajudar? A que está mais perto de mim. Pergunta da semana passada. Questão do imperador. Qual é o tempo? É agora. Então, mediunidade gratuita, tem que haver essa preocupação. Outro dia eu vi o Divaldo Franco, que fez, ajudou na publicação das 16 obras, salvo engano, psicológicas e psicográficas de Joana de Ângeles. Desde o livro Messe de Amor, que é o primeiro livro do Divaldo. E ele discutindo, porque às vezes o espiritismo,
começa a se infiltrar, às vezes, muitos psicólogos, cientistas, né, formados em psicologia, nada contra. Muitos filósofos, formados em filosofia. E ele disse, começa a discutir como se não houvesse, dentro do espiritismo, a questão de existe espírito. Ele diz, eu tenho que trabalhar as duas coisas. Porque dentro dessa verdade eu sou um espírito e eu dialogo com outros espíritos, eles me ajudam. Ou, de outro modo, né, me ajudam no que é bom para mim, para que eu progrida, evolua, lei do progresso, ou bons para mim, para que eu caia no fundo do poço. Bons para mim como assim? Porque eu que estou abrindo a porta para eles. Eu que estou querendo. É a minha sintonia. Eles vão fomentar o que eu quero. Quem tem uma compulsividade, diz assim, eu não consigo passar pela geladeira e não comer. Então os espíritos comilões vão com ele. Vão ajudá-la a comer mais. E assim para a compulsão de sexo, de drogas, de álcool, de descontrole emocional. São questões para a gente refletir. Mediunidade tem que ser gratuita, não só de não receber dinheiro, mas tem que ser gratuita no sentido de nós fazermos aquilo de forma desprendida, nós sermos um aparelho, um mero instrumento de Deus, sendo ou tentando ser os melhores do que nós mesmos a cada momento. Ponto. Como é que nós fazemos isso? Tentando abandonar o egocentrismo, tentando abandonar o personalismo, tentando deixar que as obras falem mais do que os autores. Porque também resumir, como ele estava falando lá, resumir o espiritismo só a parte psicológica, ou só a parte filosófica, isso não é. Mas é lógico que vai gerar um cataclisma para o que se entende de bem ou para o que se entende de mal. Se você abre psicologicamente as portas para o que é negativo, você abre um cataclisma, você vira uma porta, você vira uma espécie de tufão, absorvendo tudo que é energia igual a você. Se você abre as portas positivas, é um tufão de energias boas, você diz assim, ixi, uma chuva de bênçãos. Você sente. Mas quem abre a porta? Não pode separar para nós, né? Dizer que não tem espírito, mas também entregar a responsabilidade aos espíritos. Ah, eu vou lá porque lá vai me purificar. Não, purificar você, quem vai fazer isso é você. Por exemplo, quando tem o tratamento espiritual de saúde, os espíritos recomendam que a pessoa venha a um determinado número de sessões. Para quê? Para que ela fique tentando compartilhar de uma energia positiva, recebendo algumas provocações, alguns contrastes de vida do Evangelho. É para isso. Trabalhando a paciência. E aí ele vai vendo, para ele sentir na vida dele, como era bom naquele período em que ele estava, não é porque ele estava no centro, é porque ele trocou de hábito, o cara que ele estava usando droga, atendendo a todas as compulsões sexuais, de droga, de álcool, de tudo, no domingo, quando ele vem para cá, ele já sente uma diferença, é diferente. Há um contraste de vida. Há uma mensagem dizendo para ele, no mínimo, que é muito bom mudar. Dizem aqui os cearenses, livra-te dos ares que eu te livrarei dos males. Bom, aí ele pode se inspirar e continuar. Ou pode se inspirar a continuar no espiritismo, ou pode se inspirar a continuar não compactuando dos mesmos ares que ele compactuava, mudar. Porque se ele não mudar, não é o centro que vai resolver.
A porta que estava fechada quando ele estava aqui dentro, na hora que ele chega lá fora, está esperando por ele. Se ele estiver aqui no trabalho, negando, olha, eu não sou invejoso, eu não sou vaidoso, eu não tenho compulsões sexuais. Não tenho. Ele tem. Ou ela tem. Se ele tem, não alimente, mas também não negue. Se tem, tem. Ore em cima daquilo. Pense em cima daquilo. Preste atenção naquilo. Nem julgue, nem condene. Olhe. Aí há uma tendência muito grande de você sair lá fora e determinadas entidades ligadas à sua compulsão não lhe acompanharem, porque está estranho. Vale, ele saía do centro, já ia para tal canto e hoje ele não quer ir. Aí ele diz, eu queria hoje, mas não tem, ele vai atrás de outro. Mas ele vem aqui, até dorme no centro. Quando ele chega lá fora, ele está com a mesma compulsão? Ou ele vem aqui e fica toda hora negando, não, eu sou bom, é assim. Não negue. Se identifique, nem julgue, nem condene, nem a si próprio, mas se observe. Se tem uma coisa, dialogue com Deus e diga, eu tenho, Pai. E comece a olhar para essa coisa com atenção. Ela tenderá a enfraquecer. Mas negar fortalece. Eu lembrei de um rapaz foi pedir a um mestre para ensiná-lo a meditar, porque ele tinha muita dificuldade de fechar os olhos e meditar. E mesmo de ler, porque ele não conseguia se concentrar, ouvir uma palestra. Ele disse, meu filho, é bem fácil. Você vai lá, separa o horário de ficar meditando, nesse modelo aí de meditação que você fica isolado, e você faz só uma coisa, não pense em macacos. Ele disse, macaco? Nunca nem pensei em macaco, mas saiu, né? Uma semana depois, que era para ele voltar com um mês, ele chegou lá no médico, pelo amor de Deus, tira os macacos da minha cabeça. O que é que isso simboliza? Quando a gente quer negar uma coisa, ela cresce. A gente tem que ter humildade e sinceridade. Eu tenho uma dependência de determinada pessoa. Olhe para dentro de si, converse com Deus, diga, eu gosto dela, eu gosto dele, ponto. Não negue. E aí dialogue com essa coisa, dialogue com Deus em cima disso, mas não é bom para mim, mas é assim, assim, assim. Você vai ver se ganha força. Enfraquece, quando não morre. Mas negar, ser sepulcro caiado, prejudica que só o defunto. Isso é desenvolver uma mediunidade gratuita. Ou seja, sem o personalismo, sem estar ganhando realmente nada em troca, porque não é só dinheiro. É não querer ser o médium que mais recebe, o doutrinador que melhor resolve, o dirigente, o de branco, o de preto, o de amarelo. Não existe isso na doutrina, eu desconheço. Existe o desvirtuamento dela. Não. Somos espíritos classificados como imperfeitos. Não negamos. Mas quando nós não negamos, impressionantemente, nós não fortalecemos. É compulsivo? Sou. Gosta disso? A resposta é sua. Eu vou dizer para vocês, não. Nego isso? Não. E aí dialoga, se você não quer, dialoga no sentido de não querer, pronto. Deixa lá, não nega. Ele vai deixar de ficar macaco, macaco, macaco. Impressionante. Tentem ser sinceros com Deus. Ser sincero com Deus é na hora da mediunidade,
Vem um espírito se comunicar, você, não, eu estou aqui para servir. Olha, você, mulher, aquele ali está olhando, olha aquele doutrinador, aí você afasta tudo isso. Eu tenho essas inclinações, eu tenho alguns desejos, mas agora eu quero servir. Eu sei, desejo, fica bem aí, cada um no seu cantinho, como fosse um bocado de menino danado. Senta você aqui, senta tudinho aí. Um dia esses meninos vão crescer. Mas se a gente deixar esses meninos soltos, eles vão gerar o quê? Uma bagunça na cabeça da gente. E nosso trabalho não vai prestar. Negar os meninos é deixar ele fazer toda a desordem. É aumentar os gritos de você lá, e o menino quebrando tudo. Ele, fica aqui. Você, estou lhe vendo, lhe conheço, te amo, viu? Mas eu não alimento esse seu lado aí, fica aí. Dizem os filósofos clássicos que a melhor coisa que você pode dar para uma pessoa que você ama é você crescer. Melhor coisa, amadureça. Desenvolve seu relacionamento, não é de dependência, não está atrás de metade. Você gosta. Simplesmente, você gosta do que não presta, que você entende que não presta, você bota no lugar, diz, olha, eu gosto disso, mas isso aqui não é bom para mim, eu não quero hoje, fica sentado aí, pode ser amanhã, aí trabalha hoje, fica aí, depois da reunião, tá? Aí na hora, não, amanhã, mas calma, e o tempo está passando e eles estão crescendo, cresce, não é ignorar, não é negar, é reconhecer e botar no canto certo. Fulano me deixou. Deixou? Tá bom, quem ama, liberta. Identificar quais foram os meus erros, porque eu devo ter as minhas responsabilidades e dar a liberdade para o outro ser como ele quiser. Como diz o Chico, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Essa é a provocação que o Cícero diz. Bom palestrante não é aquele que faz com que as pessoas saiam pensando nele, mas aquele que durante a fala dele as pessoas esquecem que ele está ali. E os princípios, os valores que ele está colocando, ecoam nelas e elas saem pensando nelas. Some. Quando a gente faz um bom trabalho, é interessante, a gente some no trabalho. A gente vira um mero instrumento. E todas as vezes que a gente não sumir nesse trabalho, a gente está aparecendo para a gente mesmo. Aí a gente olha e diz, olha, isso aqui talvez não seja muito bom. Não faz parte da mediunidade gratuita. Mas está aí, eu não vou negar. Mas fica aqui no seu lugar. Aí vai dialogar em cima disso. Levar a sério, mas não fomentar. Dizem esses bons textos, eu estava lendo essa semana, Arte de Viver, mais ou menos escrito 90 depois de Cristo, do Epícteto. Ele dizia, né, que a vida é assim, você tem dois carvões, né, tem um carvão que tem a brasa e um carvão que se encosta molhado. Quem você deixar, predominará. É engraçado, né? Se você botar um carvão em brasa, encostar um carvão molhado e você não abanar o carvão em brasa, ele vai ficar igual ao molhado. Agora, se você aquecer ele muito, fizer a sua parte, a brasa vai crescer, ela vai secando o molhado e depois o molhado, mais tempo, mais cedo ou mais tarde, ele começa a queimar. Ele diz, cuidado com as companhias se você não estiver bem espiritualmente. Porque você pode virar o carvão molhado e ter dois carvões sem fogo, imprestáveis.
2 instrumentos sem utilidade, ou você pode ter 2 brasas de fogo para fazer um monte de coisa. Mas cuidado com as companhias se você não estiver espiritualmente bem. Como é que a gente faz para ficar espiritualmente bem? Praticar a mediunidade gratuita. Porque dizem os espíritos que todos nós temos algum tipo de mediunidade. Todos nós nos comunicamos de alguma forma com os espíritos, seja em sonho, seja em dupla vista, seja em contato direto, seja com a visão, seja com as intuições, às vezes que são algumas que vêm inspirações espirituais. Então, qual é a companhia que nós queremos? É toda hora, uma brasa acesa e um carvão molhado. Se a gente não trabalhar, a gente apaga. E se a gente trabalhar, demora, mas o outro se une a nós. Não precisa dizer nada com ele, é só deixar ele lá sentado no cantinho dele e você fazendo o quê? Se abanando, fazendo a sua parte, fazendo o seu trabalho. Quanto mais você trabalha, mais você aquece, né? O sangue circula, o coração às vezes melhora, o calor aumenta. Você não está dizendo nada com ele, só que ele nem está percebendo, mas ele está se enxugando. Se enxugando e você se movimentando, ele se enxugando. Por isso que os exemplos são mais do que as palavras. O trabalho supera o trabalhador para os objetivos dele. E o trabalhador não deve ficar pensando em retribuição, porque quem quer retribuição dos outros já recebeu. Não deve ficar negociando sequer com Deus, ele deve fazer a parte dele, entender para que ele veio. Se veio para assumir responsabilidades, assuma-as. Se veio para queimar, queime. Ame. Aí não tem perigo de não saírem coisas boas, coisas sérias, uma vida de evolução, uma vida de emancipação. Deixarmos de trabalhar para os outros, trabalharmos para Deus. Dizia Paulo: fostes comprado por um bom preço, não vos façais servo de homens. E que isso também não inspire vaidade. Simplesmente façamos a nossa parte. Não é mais, não é menos. Como no dia que a gente contou a história, depois vocês podem ouvir lá no YouTube, do sábio que carregou o porco. Que a bondade em nossas vidas seja como respirar. A gente nem percebe. Mas percebendo, a gente pode respirar melhor. Eu, quando li esse livro da paz, do Thich Nhat Hanh, do vietnamita, que a gente falou semana próxima passada, alguns falam de dogmas, de evitar sistemas. Ele fala coisas bem simples, como respirar e tentar manter um ar de sorriso, um leve sorriso, não é agaitada. Dizem inclusive os psicólogos, psiquiatras, e a experiência fosse esperança dos neuróticos anônimos. Eles dizem: do lado da euforia vem a depressão. Não vá por aí não, que o buraco é fundo. Aí ele diz: aprenda a manter um sorriso, um leve sorriso, sempre. Aprenda a respirar. Ele ensina uma das meditações. Ele diz: não precisa meditar, ficar isolado, não. Meditar é olhando a vida. Ele sabe como é que você se concentra. Medite pensando na sua respiração. E como faz bem para tudo no corpo a respiração. Ele diz: conte sua respiração. Vamos tentar, ó. Veja quantos segundos dá. Só normal. Inspirando. Respirando.
Na hora que faz isso, quem se sentiu bem? Quem percebe agora que fica respirando com menos, quando respirou, inspirou agora, passou mais ou menos 5 a 9 segundos, não foi? Mas vocês percebem que durante o dia a gente fica 1, 2 segundos? Não é assim? Ele diz, preste atenção na sua respiração. Só eu quero meditar. Ele disse, não precisa pensar em macacos. Ele disse, calcule a sua respiração andando. Ele aprendeu a andar devagar. Eu vou dizer para vocês, tá? Só com uma semana que eu li. 2 coisas muito difíceis e paralelamente muito boas quando a gente consegue. Uma é respirar e a outra é manter o quê no rosto? O sorriso. Eu não consegui nem 1 hora, nem 1 dia essa semana. Mas todo dia eu me lembro. Por isso que agora eu entendo que tem gente que prega na frente assim, sorria. Só isso. Tente fazer isso. Não é uma ritualística. É atender ao que é natural da gente. Não é bom sorrir? Pode ver, um leve sorriso. Ele disse, treine. Ai, vai ficar... Treine. Você nem sabe o que é. Vai ter um monte de coisa que vai se desenvolver em você. Só a energia de você estar com um leve sorriso. Assim. Ele disse, é difícil. Mas tem uma provocação muito grande. Respirar, usando o tempo de respiração, ele disse, use os seus 5 segundos. A gente só quer andar apressado, né? Ele disse, ande no tempo da sua respiração. O que eu vou fazer amanhã? Tudo que for fazer, se acostume. Cada passada, o tempo da sua respiração, digamos que ela seja 5 segundos. Aí. Parece uma valsa no começo. Mas depois nós vamos nos habituar a andar normal. A gente anda correndo às vezes por nada. E o bem que vai fazer a saúde vocês nem contam. Porque o sangue tem o que dentro dele? Oxigênio. O cérebro, o desenvolvimento, redução do cansaço. E nesse momento você está pensando nisso, você está deixando de pensar, por exemplo, em quê? Em raiva, em ódio, em tristeza, no problema. É difícil, mas é bom. É bom. Tudo é uma provocação para meditação. Meditação, buscando esses valores, virtudes, sabedoria, é religião. Porque religião é religar-se com Deus. Tudo. É abrir a porta para os bons espíritos. É entender que coisas tão óbvias que a gente devia ter na vida da gente, que a gente quer alegria e não alegra ninguém, a gente não mantém sequer um leve sorriso no rosto. É dando que se recebe. Não deveríamos negociar, mas comecemos assim. Respirei 5 vezes, né? Normal aqui, ó. Eu já estou sentindo a minha mente bem. Quem se sentiu melhor? Não sente? Que é isso? Só olha. Há quanto tempo nós não estamos sem respirar normal? Por quê? Para quê? Pensou o canal limpo? Só isso. É vertente. Hoje, durante a mediúnica,
contar a sua respiração? Sem forçar, sem segurar, só normal. Encheu, soltou. Vocês vão sair para casa, outras pessoas. Diferente desse que sai, eu estou com uma dor não sei onde, não sei onde. Dor? No centro. Mas eu preciso de um passe. Mas os espíritos falam também do autopasse, serve não? Não, porque eu quero o passe do fulano. Ah, é. Entendi. Será que dizer quero o passe do fulano, eu não estou colocando Deus noutra pessoa? Será que eu estou desconsiderando também que não tem uma espiritualidade, que é ela que faz, que é médium, não é Deus? E não posso ser eu. Jesus andando sobre as águas, Pedro disse, como é que o senhor faz? O que ele disse? Vem, pode. A mulher sangrando não pediu a Cristo, pensou, se eu tocar nele eu fico curada. E ele nem pensou em curar ou não curar. Ela disse, ficou boa. Jesus, sem falar nada, ela pensou, fiquei boa, parou. E Jesus disse, alguém me tocou. Aí os discípulos, poxa mestre, no meio de uma multidão, muita gente tocou. Ele disse, mas me tocaram diferente. Aí a mulher disse, fui eu. Ela disse, o senhor me curou. Ele disse, não, a tua fé te curou, porque eu não pensei em curar ninguém. Isso é o autopasse. A autocura, que vem do autoconhecimento, que tem a ver com a autopercepção, autoiluminação. Nossa parte, porque os espíritos vão nos auxiliar. E é isso também uma mediunidade gratuita. Para a gente encerrar o de hoje, olha, vamos fazer a leitura novamente, que é só um parágrafo. Os médiuns modernos, a gente estava falando, existem várias maneiras de meditar, inclusive de olhos abertos. Lendo, andando, respirando, tentando manter o sorriso. Está sorrindo para quem, menino? Para Deus. Não é a gaitada, de novo. Do lado da euforia vem a depressão. Ela solta, depois é um vazio, aí chão. Normal, estado de serenidade. Os médiuns modernos igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens. Será que se você está aqui, cuidando de você, respirando, e com um leve sorriso no rosto, será que muita gente não vai estar ali olhando e vai ver, não que você esteja fazendo para elas, mas será que muita gente não vai estar olhando para você, olhando para o seu sorriso, e vão lembrar o quê? Que eles queriam estar sorrindo também? Tem gente que chega e pergunta, para alguns médiuns, para alguns espíritas, para algumas pessoas, como é que o senhor consegue ficar tão sereno? Ou seja, houve uma provocação. Não, é porque eu estou interpretando aqui os bons espíritos. Como? Eles têm uma energia boa, eu estou sorrindo. E fazem o outro sorrir, porque o Papai Noel não existe, cristiano. Mas a gente vestir de Papai Noel, feio, uma roupa feia, e tem gente com idade que chora e abraça a gente, quer bater uma foto com o Papai Noel no hospital, chorando a cântaros, porque não é o Papai Noel, é a lembrança da infância, sei lá, de um amor, alguma coisa, para quem achava que não tinha ninguém olhando para ele. Muitos ali vão estar prezando só do seu sorriso, muitos vão estar pensando na força daquela canção. Quem bebe, tem que dizer assim, vamos essa música aqui, eu vou beber. Estou com a minha música. Tem cabra que bebe a mesma música 100 vezes. A mesma emoção que te leva para beber, ela pode curar uma pessoa. Não a tua bebida, mas você chega com uma música dessa, alguém sente aquela energia boa. Uma música que traz recordações
energias positivas, e ela se inspira a não beber, se inspira a viver, a ficar curada, e ela nem percebe que ela está se auto-aplicando o famoso auto-passe. Com uma canção, com um sorriso de alguém, e inspira. O bem inspira. Dizia o Buda, o sorriso é como uma vela. Se você deixar outras pessoas acenderem na sua vela, a sua luz nunca vai apagar. Sorriso dá essa energia. Aí, os médiuns modernos igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens. Olha a instrução do sorriso. Sorria. Deus é bom, Deus existe, ou a verdade existe, ou tem um eixo, não existe acaso, Deus só quer o nosso bem, a vida foi feita para a gente aprender. Tantas mensagens num sorriso, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Não tem a ver? Você chega num leito daquele, um que está sendo tratado, tem consciência, e a cara é de tristeza. Do lado dele, tem outro que tem fé, mas ele às vezes não se inspira no que tem fé. Aí chegam pessoas de fora, e às vezes ele se inspira. Então o bem vai batendo por várias portas, são várias as provocações, boas mensagens, um sorriso, uma pessoa que se cuida, quem está trabalhando os valores acima das personalidades, a filantropia, o crescimento das pessoas. Finalizando, maior presente que nós podemos dar a alguém é a nossa evolução espiritual, é o nosso amadurecimento, é o nosso crescimento enquanto pessoas, enquanto espíritos. Quem faz isso certamente pratica a mediunidade gratuita. Por quê? Porque é um médium moderno e transmite os bons ensinamentos dos bons espíritos. Muita paz para todos nós. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a